Mas você lembra como é que foi? Lembro. Não me esqueço nunca mais. A gente tinha ouvido as portas baterem, né? Batendo. Bateram todas. Tô falando, tô me arrepiando toda. Quando eu comecei a orar, pedindo, você chorando. Ai, mãe, ouve em cima de mim. Calma, não há de ser nada, em nome de Jesus. Eu vou tentar fazer um teste aqui com vocês de trazer pro canal algumas histórias da minha vida, algumas histórias sobrenaturais também, porque eu tenho muitas. Isso é uma coisa que eu sempre tive receio de falar, porque não é todo mundo que acredita. Desde criança sempre fui uma criança muito sensitiva e quando eu era criança eu via muita coisa, né? E quando eu fui crescendo eu pedia muito pra Deus, sei lá, me mostra as coisas de outra forma, me dá sinais de outra forma, porque eu ficava muito traumatizada das coisas que eu via. E aí eu comecei a ter pressentimentos, a ter sentimentos, principalmente com pessoas, energia boa e ruim, mas tinha muito tempo que eu não via coisas, né? Esse episódio aconteceu em 2018, se eu não me engano. Inclusive, eu acho que eu mencionei essa história em um vídeo que eu falo sobre a minha paralisia do sono. Eu até achei que era paralisia do sono. Nunca tinha ouvido falar sobre paralisia do sono na minha vida. E eu tinha tido uma conversa com uns amigos meus um tempinho atrás sobre o que era paralisia do sono. E eu tive, um tempo depois, no meu intercâmbio, eu fiz um vídeo contando tudo. Só que essa experiência que eu vou contar nesse vídeo, quando eu acordei com um homem em cima de mim, eu e a minha mãe, inclusive, gente, eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu vou tentar contar de acordo com o que eu vou lembrando, e talvez eu ligue, eu vou ligar pra minha mãe, e eu tô gravando o áudio desse vídeo com o celular, mas eu vou ligar pra minha mãe, pra ela tentar me lembrar do que aconteceu. Enfim, muita história, então vamos começar. Eu tive uma época da minha vida que eu descrevi um pouco nesse vídeo aqui que eu fiz, é o vídeo com o título Você é Feliz, de uma época que eu tava vivendo meio esquisita, de muita gente na minha casa e pessoas que tinham uma vibe totalmente diferente da minha, e que eu tava estranha nessa época também. Eu tava morando nesse novo apartamento, quando eu mudei pra lá, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas e tava tudo ótimo, eu tava sentindo energia boa, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, nunca tinha nada nesse apartamento. Foi uma coisa que até eu fui notar depois, quando essas pessoas começaram a frequentar a minha casa. Eu tinha uma amiga que ela era sensitiva também e que ela começou a ver muitas coisas na casa, coisa atrás de mim, ela começou a sentir, inclusive essa foi a amiga que presenciou, que viu o meu avô. Foi um dia que, essa história eu posso contar em outro vídeo, no dia de aniversário de falecimento dele, né, que eu não lembrava que era o falecimento dele, essa minha amiga não sabia que o meu avô tinha falecido, ela não conhecia o meu avô, nada, e ela viu o meu avô. Isso é a história para outro vídeo, né? Eu lembro até de um dia, né, que a gente tava conversando e eu comecei a ter um pressentimento muito ruim com coisa de acidente de carro. Eu fiquei, gente, eu tô sentindo que vai acontecer uma coisa muito ruim comigo. Eu não sei. Um pressentimento horrível. E nesse dia o Alfredo ficou... Gente, eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Ele foi em cima do sofá, eu tava sentado no braço do sofá e ele ficou empurrando a cabeça dele, assim, em mim, sabe? Muito desesperado. Entendi por que eu tava tendo aqueles pressentimentos, mas eu comecei a dirigir com mais cautela e eu deixei de ir em alguns lugares por causa desse pressentimento. Então talvez foi realmente um livramento, uma coisa que eu vi e não aconteceu porque eu fui mais cautelosa, né? E aí foi nessa época que eu comecei a sentir coisas... E, engraçado, gente, quando eu tô sozinha, eu não sinto medo. Eu sinto mais medo quando tem alguém comigo. Eu não sei se é porque, assim, quando eu tô sozinha eu fico... não, devo estar imaginando. Mas quando tem alguém com a gente que vê a mesma coisa, sente a mesma coisa, vamos direto pro assunto que eu tô enrolando muito. Nesse dia que aconteceu a situação, minha mãe tava dormindo na minha casa, do meu lado, na minha cama, né? Na minha casa, como você sabe, eu tenho um gatinho, Alfredo. Inclusive, muita gente pergunta dele. Ele está com a minha mãe, gente. Ele está ótimo. E a minha mãe sempre fechava todas as portas do apartamento antes de quando ela dormia lá em casa, que às vezes eu esquecia. Quando a gente ia dormir, ela fechava todas as portas. Porque o Alfredo tem mania de mijar na pia, tem mania de mijar no colchão, porque tinha uma caminha de solteiro no outro quarto. Ele fazia xixi no colchão. Então, minha mãe fechava as portas para evitar isso. Então, lembrem dessa informação. E aí, eu tava dormindo, né? E eu abri o olho e eu vi um homem em cima de mim. Assim, não era um homem real. Dava pra ver que era um homem maior do que o tamanho normal, mas ele tava em cima de mim e olhando pra mim. Primeiro eu fechei o olho e abri de novo pra ver se eu tava realmente vendo aquilo, né?
E eu fui e chamei a minha mãe. Então já vejo que aí não foi paralisia do sono, porque eu consegui chamar minha mãe. Ela falou, o que que foi? Eu falei, tem um homem em cima de mim, tem um homem em cima de mim. Ela falou, calma. E aí nessa hora, pum, uma porta bateu muito forte e depois outra porta bateu muito forte. Foi como se ele tivesse, a gente, pela distância, o que a gente ouviu, né, é como se ele tivesse batido a porta do meu quarto, que estava fechada, com certeza, e depois batido a porta de saída da minha casa, que também estava fechada, a porta, ela morava em apartamento, então estava fechada. Eu achei que só eu tinha ouvido, né? Nesse momento, quando minha mãe falou, calma, você está sonhando, ela não falou que ouviu nada, ela não comentou nada. E eu só voltei a dormir. No outro dia, a gente demorou a tocar no assunto, viveu normal. Eu falei, mãe, sobre ontem, o que você ouviu? O que aconteceu? E aí ela foi e contou. Eu vou tentar, gente, vou ligar pra minha mãe. O áudio mudou um pouquinho porque eu vou ligar pra ela, então eu tive que desligar o microfone. Como vocês sabem, gente, eu moro na Irlanda e minha mãe tá no Brasil, então tem uma diferença de 4 horas. Então agora lá são 8 da manhã. Não muda aqui, gente. Eu não vou falar que é pro vídeo, não vou falar. Oi, mãe. Tava dormindo? Depois eu te ligo, então. Não, pode ligar, pode falar. Eu tava despertando já. Porque eu ia te perguntar, eu não sei se você lembra daquele dia que você tava dormindo na minha casa e aí eu tinha visto um homem em cima de mim. Lembro. Não me esqueço nunca mais. A gente tinha ouvido as portas baterem, né? Bateram todas. Tô falando, tô me arrepiando toda. Quando eu comecei a orar, pedindo, você chorando. Ai, mãe, o homem em cima de mim. Ai, mãe. Eu orando, calma, não há de ser nada, em nome de Jesus. O Senhor vai sair daqui agora. Saia em nome de Jesus. Não tem nada aqui. Se tiver, vai sair agora em nome de Jesus. Aí as portas, mas todas as portas estavam fechadas. Antes de dormir, você lembra que antes de dormir eu fechava todas as portas para o Alfredo não entrar? Por que você lembrou disso agora? É porque eu vou gravar um vídeo. Ora, porque você tem um poder muito grande para orar. Mas ora lá dentro do fundo do seu coração, ajoelha, tu vê que você está aí sozinha, ajoelha e conversa com Deus do fundo do teu coração. Porque você é vidente, minha filha. Deus te deu o dom de visão. Então, ora profundo que Deus vai te responder. Gente, então, tem algumas histórias que eu posso até depois, outro dia, pedir pra minha mãe contar, porque tem muita coisa que eu não lembro, que foi ela que me contou, mas tem muita coisa que quando eu tinha 8, 9 anos, que eu lembro nitidamente, tudo que eu vi. Eu não senti uma energia muito boa aqui nesse lugar, e até foi por isso que eu comecei a lembrar de umas coisas assim e tive essa ideia de fazer, contando essas histórias pra vocês, mas vou orar e graças a Deus não vai ser nada. Quando a gente muda pra uma casa assim, uma casa alugada, a gente nunca sabe a pessoa que morou antes, a pessoa que morou antes de antes, e gente, eu acredito muito, não é possível. Eu entendo as pessoas que são céticas em relação a isso, porque não tem nada científico, não tem nada comprovado, mas eu seria burra se depois de todas as experiências que eu tive na minha vida, inclusive pessoas que eu amava e que, assim, não tem como alguém forjar certo tipo de coisa. E foi basicamente isso que aconteceu, gente. Eu tenho muitas histórias pra contar. Teve uma situação que uma pessoa da igreja viu alguma coisa na casa da minha mãe, uma coisa ruim que estavam fazendo pra nossa vida, nada dar certo da nossa vida, e essa pessoa foi na casa da minha avó e encontrou enterrado no jardim uma lata com a roupa que a minha mãe me teve quando eu era pequena. Então isso foi feito há muitos anos por alguém que conhecia a gente que fez isso. Ele entrou no meu guarda-roupa, várias roupas que eu tinha estavam com um nó amarrado, aquelas do fundo que eu nunca usava, várias, foi direto na roupa. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma pessoa assim que, tipo, fazia coisas grandes. Atendia muitas pessoas que não tinha como inventar. Isso é só um pouquinho do que já aconteceu. Então é isso, deixem aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Você acredita, você não acredita? O que já aconteceu com você? Se você gostaria que eu contasse mais casos, se você também é sensitiva, o que você sente com isso? Eu sei que a quantidade de pessoas que não acreditam é muito maior do que a quantidade dos que acreditam. Meu namorado, por exemplo, ele não acredita nessas coisas, não adianta. Eu conto, ele
concorda, mas dá pra ver que eu acho que precisa acontecer com a pessoa, e mesmo assim, várias vezes depois de acontecer, a pessoa ainda tenta, às vezes, achar uma explicação científica pro que acontece. Muitas das vezes, realmente existe uma explicação científica, mas muitas coisas que aconteceram comigo realmente não tem explicação. Enfim, vocês viram que minha mãe ficou arrepiada, eu fiquei arrepiada, ela nem sabe, eu nem contei que eu gravei, eu falei, vou gravar um vídeo. Mas mãe, eu tinha que fazer isso porque eu sei que é muito fácil vir aqui no YouTube contar um vídeo assim, que normalmente é um assunto que chama atenção. Eu não sei se esse vídeo vai ter bastante visualização ou não, mas eu sei que chama atenção e é muito fácil inventar uma história. Mas, gente, eu nunca brincaria com uma coisa dessas. Mas se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais, é muito importante que vocês cliquem em gostei, senão não vou fazer mais, gente. E deixem também comentários. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.